Oi, pessoal. Vamos rever hoje alguns exercícios que revisam os conteúdos para que você possa fazer um bom Enem. Então, nós vamos utilizar a apostila que vocês já receberam do Enem e resolver os exercícios aula por aula. Então, todos os exercícios, antes dele, vem lá a que aula ele se refere. E eu fiz a mesma coisa aqui nos slides. Então, tem um slide indicando qual é a aula, porque caso você tenha dúvida, você possa rever essa aula também. Se precisar, mande uma mensagem que a gente vai tirando essas dúvidas, ok? Vamos começar. Então, exercícios da aula 1, apostila 1, Introdução à Ecologia. Começando o exercício 1, que diz lá: a biodiversidade diz respeito tanto a genes, espécies, ecossistemas, como a funções e coloca problemas de gestão muito diferenciados. É carregada de normas de valor. Proteger a biodiversidade pode significar a eliminação da ação humana, como é a proposta da ecologia radical, a proteção das populações cujos sistemas de produção e cultura repousam num dado ecossistema, a defesa dos interesses comerciais de firmas que utilizam a biodiversidade como matéria-prima para produzir mercadorias. O que ele pede para você? Ele pede que, de acordo com o texto, no tratamento da questão da biodiversidade do planeta, você encontre a resposta correta ali. A. O principal desafio é conhecer todos os problemas dos ecossistemas para conseguir protegê-los da ação humana. Não está dizendo isso no texto, que você tem que conhecer todos os problemas, apenas que você tem que eliminar a ação humana. Na letra B, os direitos e os interesses comerciais dos produtores devem ser defendidos independentemente do equilíbrio ecológico? Também não diz que é independente do equilíbrio ecológico. C. Deve-se valorizar o equilíbrio do meio ambiente ignorando os conflitos gerados pelo uso da terra e seus recursos? Também não fala isso, né? Você tem que valorizar o equilíbrio, mas também não vai ignorar os conflitos. D. O enfoque ecológico é mais importante do que o social, pois as necessidades das populações não devem constituir preocupação para ninguém. Não tem nada a ver, né? Como que não vai ser preocupação para ninguém? E há diferentes visões em jogo, tanto as que só consideram aspectos ecológicos, quanto as que levam em conta os aspectos sociais e econômicos. Sim, essa é a alternativa correta, é a letra E. Você vê que a ecologia não é só você atender a um lado ou ao outro lado. Você tem que diversificar, tem várias visões e tem que ver sempre os aspectos. Eu sempre falo para vocês, sabe? Um problema ambiental, um problema social, tudo e econômico sempre está envolvido. Então tem que sempre levar em consideração o contexto e a visão holística de tudo, ok? No exercício 2. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe de departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção, então você tem que achar qual é a definição, né, de meio. É uma região que inclui somente cachoeiras, já elimina a questão ali. Apenas locais, não, porque ele está considerando a empresa como meio ambiente. Locais que servem como áreas de proteção, não, porque a empresa não é uma área de proteção. Apenas os grandes biomas, não, porque a empresa não é um grande bioma. Letra E, qualquer local onde haja uma relação entre fatores bióticos e abióticos, seja natural ou urbano. É essa a alternativa correta. Tá? Então, você vê que dentro da própria proposta da pergunta, da questão, você já consegue ir eliminando. Por isso, tem que ler com muita atenção as questões para você fazer a interpretação correta, ok? Exercício 3. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe
até que tenham idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território do macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição que fala o papel do menor tamanduá do mundo no seu ambiente se refere ao quê? Sempre que fala de papel, eu só posso ter uma resposta correta. O papel que o indivíduo desempenha no seu ecossistema é o nicho ecológico, ok? Lembre-se, habitat é o endereço, é onde ele mora. Ele mora lá na floresta, lá é o endereço dele. Mas ali está contando os pormenores da vida dele, como que ocorre, então é o nicho ecológico dele. Feito? Vamos para a próxima. Os 3 primeiros exercícios revisaram a aula 1, agora vamos para a aula 2, que fala sobre a estrutura do ecossistema. Olhando agora para o exercício número 4. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então você tem ali o homem tentando pegar matar o leão para consumir e o leão tentando matar o homem, né? Pensando nessa possibilidade. Agora veja lá a pergunta. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente vir a servir de alimento aos abutres, o tigre e os abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de. Aí você tem que lembrar. A fruta e o grão é o produtor, o homem é o consumidor primário, o tigre vai ser o secundário, o abutre o terciário. Níveis tróficos é o nível de alimentação deles. Então, se você procurar nas alternativas, você vai encontrar a letra C, tá? Então, o tigre vai ser o consumidor secundário e o abutre o terciário, ok? Olha o exercício 4. O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. Em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionado à descarga sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou manguezais. Esses efluentes possuem matéria particulada. Olha o que ele possui: amônio, nitrito, nitrato, fosfato, partículas sólidas em suspensão, entre outras, substâncias que podem ser contaminantes potenciais. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, está perguntando para você quais são as perturbações ambientais, tá? Então, na letra A diz assim: a atividade microbiana que se torne responsável pela reciclagem do fósforo excedente. Isso não vai acontecer, né? E nem está perguntando isso, está perguntando as perturbações que vão acontecer. A relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físicos químicos pouco críticas. E errado, já está falando que é perigoso. C. A amônia excedente pode ser convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato, formando como produto intermediário desse processo. Como é que a amônia não vai acontecer isso com a amônia no processo, tá? Os efluentes promovem o crescimento excessivo das plantas aquáticas devido à falta de diversidade de espécies vegetais permanentes no manguezal. Não vai permitir o crescimento. O impedimento à penetração da luz pelas partículas em suspensão pode comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. Sim, é isso que vai acontecer, tá? Então, você tem que prestar bem atenção, porque está pedindo ali para vocês por perturbações ambientais que podem ocorrer, tá bom? Ok? Exercício 6, no 6 diz lá para você: das recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência da água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte,
deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta. O que a presença de água podia indicar? Que o solo é rico em nutrientes para a agricultura, a existência de ventos com possibilidade de erosões e formações de canais, ou a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à Terra. A possibilidade de extração de água, né? A viabilidade do futuro próximo estabelecimento de colônias em Marte. Então, como nós estamos tratando ali dentro, né, dentro da parte de biologia, está falando sobre a possibilidade de existência de água, o principal motivo da investigação, ela começou buscando acreditar que pode ter ocorrido vida ou ainda pode se desenvolver vida semelhante à da Terra, ok? Então, alternativa C. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres encontrados nesse ambiente temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema só pode ser quem? Gente, você fala de fluxo de energia, só pode ser quem capta energia. Quem capta energia só pode ser a alga, tá? Os produtores. Então, energia é unidirecional, vem diretamente para o produtor, ok? Exercício 8. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutivos que têm um hábito muito peculiar. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e por isso esses organismos vêm sendo amplamente utilizados como controle biológico de pragas agrícolas. Então você tem lá todo o ciclo de vida do inseto, né? Tá aqui todo o ciclo de vida dele, explicando para você direitinho. Devem perguntar para você: a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Qual o papel que vai assumir a larva? Tá? Qual o papel que ela vai fazer? Ela vai ter o papel de consumidor do quê? O que ela vai fazer? Então, presta atenção. Volte lá no exercício e veja lá. Ela se desenvolve dentro de outro organismo, tá? Na forma adulta, pólen e açúcar. Na forma adulta, ela é um consumidor primário. Mas aqui está pedindo na forma larval, tá? A larval. Se ela vive dentro de um ser, é porque esse ser já se alimentou de outro. Então, ela vai ser um consumidor secundário. Ela vive dentro de um ser que ele se alimentou, ela se alimenta desse ser. Então, ela é um consumidor secundário, tá? Ok? Fácil de entender? A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com a água, gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, uma grande fração dos recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, o combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração são descritas nos textos, permitem concluir que o gás carbônico e a água são moléculas de alto teor energético? Não. Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Não. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol? Com certeza. Né? E os processos respiratórios, eles não são responsáveis por tirar o carbono da atmosfera, e a produção de biomassa de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento? Não, não é responsável por si só, não é. Então, o exercício 9 ficou letra C. Exercício 10.
Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de gás carbônico, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de gás carbônico, próximo à superfície onde elas caíram. A concentração de oxigênio próximo ao solo no local da queda será... Então a árvore estava lá, ela está absorvendo bastante, está tudo equilibrado, tanto que ela absorve de gás carbônico que ela joga de oxigênio, então fica tudo equilibrado. O que acontece no lugar da queda? Com a concentração de oxigênio vai ser menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores? Sim, porque nós temos a ação dos decompositores, tá? Então os decompositores vão começar a absorver e ela não está mais equilibrando, então você vai desequilibrar esse ambiente, por isso que vai ser menor, ok? Então não vai ser maior, aquele maior também não vai ser igual porque tem a ação dos decompositores e não vai ser menor, depois haverá redução de oxigênio pela falta de fotossíntese das árvores mortas. Não, porque ele está falando de uma árvore que caiu, né? Vai ser menor ao solo, no solo. Ele está perguntando aqui, ó, na superfície, a superfície do solo. Por isso que a resposta é a letra A, ok? Entramos na aula 4 para a gente rever os ciclos do carbono e do oxigênio. Tá? Paleontólogos, no exercício 11, estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Se isso aconteceu, ó, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera, a primeira coisa que bloqueou foi a entrada da luz solar. Se bloqueou a entrada da luz solar, perdeu-se a função de fotossíntese, tá? Então, de acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações que ocorreram no planeta. Que modificação foi essa? A desestabilização do relógio biológico dos animais? Claro que não. A redução da penetração da luz solar? Isso aconteceu até a superfície da Terra, interferindo no fluxo de energia, no fluxo energético das cadeias tróficas? Com certeza. Essa foi a causa que gerou, essa extinção. Aí tem lá a letra C, causar uma série de intoxicação, mas em primeiro não morreriam todos, porque sempre tem alguém que é mais resistente. Se resultaram na sedimentação de partículas de poeira, e desapareceu os rios e lagos, pode ser que parcialmente, mas não tudo, e evitar a precipitação de água da terra, não, acabou acontecendo também, continuou o ciclo hídrico, ok? Então, alternativa B. No exercício 2, o texto O Voo das Folhas traz uma visão dos índios ticunas para um fenômeno usualmente observado na natureza. O voo das folhas. Com o vento, as folhas se movimentam e, quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o guinaura. O guinaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do guinaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igapés e igapós. Na visão dos índios ticunas, a descrição sobre o guinaura, acho que é assim que fala, permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado a quê? Sim. O que está reciclando? O que tem na matéria orgânica em maior quantidade? Água, oxigênio, fósforo, carbono ou nitrogênio? É claro que ele está falando aqui do ciclo do carbono, tá? Então, como que passa esse carbono de um ser para o outro, ok? O exercício 13 pede assim. O ciclo bioquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis
interfere no ciclo do carbono, pois provoca a. O aumento da percentagem de carbono contido na Terra, a redução da taxa de fotossíntese, o aumento da produção de carboidratos, o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera ou a redução da quantidade global. Ele está falando dos combustíveis fósseis. Eu estou utilizando os combustíveis fósseis. Tá? Quando eu uso os combustíveis fósseis, eu faço um aumento da concentração dele na atmosfera, que é o primeiro efeito dele, ok? Bom, como eu estava continuando na sequência dos exercícios da apostila, você vê que o exercício da 10 e o 14 são o mesmo, que pergunta lá, quando uma árvore, né, é madura, ela está na floresta ou está em equilíbrio, está em clímax. Tudo que ela produz, ela praticamente consome. Se ela cai, vai ao solo, porque ele morre, o que vai acontecer com a quantidade de oxigênio próximo ao solo? A quantidade de oxigênio, pergunta lá, ó, as concentrações de oxigênio próximo ao solo no local da queda, aí vai ser quanto? Vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque os decompositores, eles vão estar absorvendo esse oxigênio para produzir, né, para fazer a decomposição. Por isso que é a letra A. A mesma coisa do exercício 10, né? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje e espero vocês para a próxima. Tente fazer os exercícios antes de ver as aulas, assim você pode tirar, né, anotar suas dúvidas, se ficarem ainda, você pega e manda mensagem que a gente vai discutindo o tema, ok? Bons estudos!